Boa noite, a paz do Senhor. Quero deixar um abraço aqui ao pastor Vilmar, a todos os membros da Assembleia de Deus em Piabetá, ali na Rua Adelaide, a qual eu tenho como minha casa, minha igreja. É um prazer muito grande poder estar compartilhando uma breve palavra, mas uma palavra de vida para todos nós nesse momento tão difícil em que o mundo passa. Pois bem, queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Um texto deveras conhecido, mas certamente, como a palavra de Deus ela é nova todos os dias, vai falar tremendamente em nossos corações. Diz assim: "E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Queridos, queria trazer uma palavra que fala acerca de imunidade espiritual. Temos nos preocupado muito com essa virose que tem atacado o mundo, e as pessoas têm se preocupado com a sua imunidade física, porque quando o vírus, uma bactéria, qualquer infecção, qualquer doença chega e nós temos uma boa imunidade, nós verdadeiramente conseguimos repelir e vencer a enfermidade. E se nós temos essa preocupação com esse vírus, e se a imunidade estiver baixa pode matar-nos fisicamente, nós também devemos tomar cuidado, porque há muitos anos, desde que o homem caiu no Éden, a humanidade ela vive uma pandemia de um vírus chamado pecado. E a Bíblia diz que o salário, ou seja, o resultado do pecado, ele é a morte. Mas eu quero falar com vocês sobre nós fortalecermos o nosso espírito nesta noite. Eu quero falar com vocês a necessidade de nós buscarmos uma imunidade espiritual, para que quando o diabo, quando o inimigo, quando o mundo, quando o pecado bater as portas, nós tenhamos condições de vencer e não venhamos a ser sucumbido numa morte espiritual. E nós vemos nesse trecho, ora lido, 4 passos, 4 medidas que nós podemos tomar para fortalecermos a nossa imunidade espiritual. Em primeiro lugar, nos humilharmos reconhecendo e dependemos e carecemos da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendermos que precisamos da sua graça e da sua mão sobre nós. Em segundo lugar, queridos, precisamos orar. Muitas das vezes, no dia a dia, nós nos esquecemos da oração, e falar com Deus é ter intimidade com Deus. Falar com Deus, queridos, é quando nós colocamos nossa família, os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa igreja, o nosso pastor, tudo na mão do Senhor. Em terceiro lugar, é buscar a face de Deus. Mas buscar a face de Deus é muito mais do que apenas orar. Orar, muitas das vezes, nós buscamos a mão de Deus, buscamos as suas bênçãos que Ele pode dar, mas buscar a face de Deus é nós nos quebrantarmos em adoração. É quando nós começamos a orar de tal maneira em que nós começamos a ser cheios do Espírito Santo e alcançamos um ápice espiritual. A nossa intimidade com Ele fica sendo tremenda. Quarto ponto importante, queridos, é o arrependimento. Quando nós mudamos de caminho, quando nós muitas das vezes nos pegamos em alguma falha, reconhecemos o nosso erro e mudamos esse caminho. O pecado nos conduz à morte, o arrependimento, ele nos conduz a Cristo. E a Bíblia diz que se nós tomarmos esses 4 passos, quando nós tomamos essas 4 medidas espirituais, a Bíblia diz que agora o Senhor, ele vai ouvir o seu povo. Deus, ele quer ouvir a sua oração. É preciso que você se humilhe, ore, busque a sua face, se arrependa. Em segundo lugar, diz que ele perdoará os pecados, ou seja, ele vai curar a nossa vida espiritual do maior mal que pode assolar o ser humano. E em último lugar, diz que ele vai sarar a sua terra. Todos estão clamando pelo mundo, todos estão clamando pelo Brasil, mas se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, será tudo em vão.
A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Queridos, que nós tenhamos imunidade espiritual, porque nós não devemos temer tudo aquilo que pode atacar o físico, mas temos que temer o que pode nos levar ao inferno. E uma das coisas que conduz o homem ao inferno e separa o homem de Deus se chama pecado. Portanto, cuide da sua imunidade espiritual, em oração, em vigilância, em humilhação, buscando a face de Deus e, acima de tudo, uma vida de arrependimento e quebrantamento. E Deus os abençoe em nome de Jesus.